vocês não sabem o que é. Então, pessoal, agora nós vamos começar a nossa aula referente à semana de 10 a 14 de agosto, né, do sexto ano. Nela nós vamos tratar sobre o módulo 11 do seu livro. E o módulo 11 tem por tema as medidas de comprimento e de área. Bom, o que nós podemos ver, né, no início do seu módulo, tem uma imagem de um loteamento sendo construído com novas casas, o espaço todo dividido certinho por onde as ruas vão passar. E aí a gente às vezes se pergunta, nossa, como que eles fazem para saber esse espaço certinho? Bom, matematicamente falando, isso é a medida da área. Eles selecionam o espaço, né, de uma quadra, a área que deve ter, e aí eles subdividem em várias áreas menores, que são os lotes, né? Os lotes onde são construídos e vendidos aí as casas onde as pessoas residem. E aí, né, falando sobre medidas de comprimento, o seu livro ele traz para você um pequeno texto de introdução sobre o desmatamento que foi feito na Amazônia no ano 2018, né? Se a gente juntar todos os pontos de desmatamento da Amazônia em 2018, a gente tem uma área estimada de 792.051 quilômetros quadrados. Bom, só para você ter uma noção rápida, um quilômetro quadrado, é eu pegar a medida de um quadrado que tem 1 quilômetro de comprimento e 1 quilômetro de largura. Ou seja, é grande. É 1.000 metros de comprimento e 1.000 metros de largura. 1 quilômetro é 1.000 metros, né? E nós vamos estudar basicamente essas ideias. Tá vendo? Eu falei que 1 quilômetro é 1.000 metros. A gente vai interpretar essas medidas. Eu falei que 1 quilômetro quadrado está relacionado com um espaço quadrado que tem um comprimento e uma largura igual, né, de 1 quilômetro. E aqui na Amazônia foi desmatado 792.051 quilômetros quadrados. Eu tenho algumas fotos aqui que eu já mostro para vocês. Mas imagine um campo de futebol oficial cuja superfície mede 6.720 metros quadrados. A área de um campo nem chega a ser 6.720 metros quadrados. E você saberia quantos campos de futebol aproximadamente caberiam na área desmatada, certo, da floresta amazônica? Para responder essa pergunta, precisamos conhecer as unidades de medida de comprimento e de área, tema desse módulo. Bom, se a gente for fazer esse cálculo, gente, é um cálculo muito grande, certo? E aí, eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens relacionadas a essa medida. Só para eu tentar construir aqui esse cálculo, ele seria mais ou menos 117.864.732 metros quadrados, ou seja, seria esses campos de futebol. Caberia 117 milhões de campos de futebol nessa área, certo? Esse cálculo aí, se a gente fizer aproximadamente. Bom, queria pedir para vocês o seguinte, anotem as dúvidas, né, no caderno aí sempre, e aqui eu vou mostrar algumas imagens para você dessa área na Amazônia. É interessante, certo? É bem interessante a gente ver. Só pausar aqui. É bem interessante a gente ver esse espaço de cima, porque a gente tem uma noção do quanto foi desmatado. Olha só, na segunda imagem. Tudo isso aqui, gente, ó, era floresta fechada. Então a gente perde de vista o quanto tem de desmatamento, onde os grandes fazendeiros eles usam para fazer plantações, fazerem pasto, para roubarem terra, para apropriar dessas terras, né? Falar aqui, ó, eu desmatei esse pedaço aqui, não tem dono, né? É do governo do Brasil, mas ninguém vai vir aqui brigar comigo, então aqui agora é minha fazenda. Então isso é muito comum e é muito triste ver isso também, porque o desmatamento ele é algo muito que abala muito o meio ambiente.
E a Amazônia, querendo ou não, ela é muito importante, né? Para a sobrevivência de todos nós, do mundo inteiro. Olha só o tamanho das áreas. É muito grande. Aqui a gente tem já um gráfico, né? Um mapa, onde a gente vê, como se fosse a ideia de um gráfico, onde nós conseguimos ver a noção do desmatamento. Olha a quantidade das beiradas do que sobrou da floresta amazônica, porque a floresta amazônica era muito maior que isso, viu, gente? Ela já foi maior, ela já pegou esse pedaço aqui embaixo todo, aqui, ó. Onde passa, até um pedacinho assim do estado de Goiás tem algumas, vamos dizer, alguns indícios de mata. No Mato Grosso do Sul também. E aí o que acontece? Olha o quanto que ela está sendo desmatada aqui aos poucos, indo para o centro, né, onde há uma grande concentração de água aqui também, ó, o Rio Amazonas passando aqui, tanto que ele é grande. Certo? Então, assim, o que isso tem a ver com matemática? Gente, nós conseguimos, na matemática, ter uma noção de espaço e ver o quanto isso pode abalar. E aí, como nós estamos falando de medida de comprimento, né, muitas vezes nossas medidas de comprimento, a gente começou falando da Amazônia, mas agora já vamos falar de comprimento. Nas medidas de comprimento, ao longo de toda a história, aí, ela sempre teve diversas variedades. A gente já mediu as coisas por polegadas, pelo palmo, pelo pé, pelos passos, pelo braço e até a jarda. Quando você vê aqueles filmes americanos lá de futebol americano, eles falam lá que chutou a bola tantas jardas. Então, a jarda é uma medida do polegar até o seu nariz com o braço na horizontal aqui, ó, com o seu braço esticado. E o que acontece? Tudo isso foi usado como forma de medir desde o início dos tempos, lá pelos vários povos que existiram e tal. Só que existia a necessidade de padronizar isso. Como assim? Bom, se a gente medir algo pelo palmo, imagina, o palmo da Nayobi com o tamanho do meu palmo não era o mesmo. O tamanho do meu palmo, o tamanho do palmo do Juan não é o mesmo. O tamanho do meu pé, o tamanho do pé, sei lá, o tamanho do pé da Fernanda, não é o mesmo. Então, para os tamanhos das medidas de comprimento, gente, eles nunca foram os mesmos. Por isso, decidiram padronizar isso. E aí eles criaram o metro, a medida de metro que a gente conhece. E isso foi somente padronizado no mundo inteiro em 1960. Antes disso, existiam várias formas de medir. Assim, o metro já existia. As pessoas já conheciam a medida do metro. Porém, elas não usavam em todos os lugares do mundo. Aí foi decidido, em 1960, foi criado um Sistema Internacional de Unidades de Medidas, que estabeleceu um conjunto de unidades padrão de medidas para cada grandeza conhecida. Então definiu-se um metro como unidade padrão na medida de comprimento. Então, a unidade padrão de medida de comprimento é o metro. E o símbolo dele, a abreviação dele, é um Mzinho minúsculo. Então, tudo que a gente for medir, a gente tem a referência de se usar um metro. Beleza. Só que o metro, ele não é tão viável para a gente medir algumas coisas, né? Se eu vou medir o tamanho de uma caneta, o tamanho de uma caneta não tem como eu usar um metro para medir. Então, separou o metro em múltiplos e submúltiplos. Medidas maiores e medidas menores. Pessoal, tudo isso tem no seu livro, tá? Tudo isso tem aí no seu livro. Então, nas páginas lá do módulo 11, você pode dar uma olhadinha, tirando todos esses pedaços do seu livro lá. Mas aí, ó, por exemplo, um metro. Se eu quero ver medidas que são bem maiores que um metro, eu faço grupos dessa medida. Então, a cada 10 metros, eu posso trocar a medida de 10 por um decâmetro. A cada 100 metros, eu posso chamar de 1 hectômetro. E a cada 1000 metros, eu posso chamar de 1 quilômetro. Bom, a mais conhecida, que é a marca que a gente mais trabalha, é 1 quilômetro, né? A gente vê a distância entre cidades, a distância entre, vamos dizer assim, de um terreno, por exemplo, uma fazenda, se mede em cercas a quilômetros de distância, o pasto também.
Então, olha o que acontece. O decâmetro, o hectômetro e o quilômetro são os múltiplos do metro. O deca significa 10, o hecto significa 100, o quilo significa 1000. Então, por isso que vem 10, 100 e 1000. E para representar medidas menores do que 1 metro, tudo que é menor do que 1 metro que eu quero medir, a gente pode usar o decímetro, o centímetro e o milímetro. O decímetro é como se a gente pegasse 0,1 metro. O que é 0,1 metro? Bom, agora a gente vai ver um pouco melhor isso. O centímetro é 0,01 metro. Ou seja, é uma medida bem menor do que 1 metro, né? E o milímetro é 0,001 metro. Bom, se eu pego a medida do metro, uma medida de 1 metro dividida em 10 partes iguais, cada parte é um decímetro. Se eu pego e divido uma medida do metro em 100 partes iguais, cada uma é um centímetro. E se eu dividir 1 metro em 1000 partes iguais, cada parte é 1 milímetro. E aí, a gente costuma usar uma tabelinha para entender essas medidas. Aqui nós temos a mesma ideia que está ali, ó, o quilômetro, hectômetro, decâmetro, que são os múltiplos do metro, e os decímetro, centímetro e milímetro são os submúltiplos, são as medidas menores do que 1 metro. Né? E aí a gente tem o quê? Que todas as vezes que nós vamos fazer transformações de medidas do metro para um submúltiplo, ou para qualquer medida que seja menor do que a outra, a gente vai multiplicar por 10. Então nós temos, ó, do metro até chegar no quilômetro, a gente tem o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Então se eu tenho 1 quilômetro e quero transformar em metros, 1 quilômetro vai ser vezes 10, 1 vezes 10 é 10, aí esse 10 vezes 10 é 100, esse 100 vezes 10 é 1000. Se eu quiser transformar 1 quilômetro, a medida, eu pegar assim, ó, daqui até a minha, da casa do Juan até a minha dá 1 quilômetro. Se eu quero saber quantos milímetros tem nessa medida, eu vou pegar, ó, a medida de 1 quilômetro e multiplicar por 10. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu multiplicar por 10 6 vezes, é a mesma coisa de eu multiplicar por 1 milhão. Então, lá da casa do Juan, que tem 1 quilômetro até a minha, vai ter 1 milhão de milímetros. Será que é legal a gente medir a distância entre duas cidades em milímetros? Não, não é legal, porque senão a gente vai ter que usar muitos números, né? Vai ter que usar números muito grandes. Para isso que existem os múltiplos e os submúltiplos, né? E aí, o que eu tenho? Essa tabelinha aqui, gente, é muito importante. Ela tem no seu livro também. Porque ela te ajuda a converter as unidades. Olha aqui, por que 1 metro são 100 centímetros? Porque do metro para virar centímetro, a gente vai multiplicar por 10 duas vezes. Então, se eu tenho 2 metros e quero saber quantos centímetros são, do metro para centímetro, ó, 2 vezes 10 é 20, 20 vezes 10 é 200. Então, 2 metros são 200 centímetros. Entende? Se eu quero voltar, se eu estou assim, ó, do centímetro, eu quero ir para uma unidade maior, aí eu divido por 10. E aí vai aparecer números decimais. Se eu estou numa unidade maior, quero ir para menor, eu multiplico por 10. Então, logo logo a gente vai ver alguns exemplos, algumas transformações para vocês entenderem melhor. Olha aqui, ó. Transformar 25 metros em centímetros. Então, ó, do metro para centímetro. Presta muita atenção nisso. Do metro para centímetro, multiplica por 10 duas vezes. Então, vamos lá. Devemos multiplicar por 10 duas vezes. Ou seja, 10 vezes 10 é 100. Então, a gente vai multiplicar 25 vezes 100. Então, 25 metros vezes 10, que dá 2.500. Ou seja, 25 metros é o mesmo que 2.500 centímetros. Agora, se eu quero transformar
650 metros em quilômetros. Vamos olhar a nossa tabela aqui, ó. De metro para quilômetro, eu vou dividir por 10 3 vezes. Tá vendo? Eu estou indo para uma unidade maior. Então, meu número tem que ser menor. Então, ó, devemos dividir 650 por 10 3 vezes. Ou seja, se 10 vezes 10 vezes 10 é 1000, a gente vai ter que dividir por 1000. Então, 650 dividido por 10 dá 65. 65 dividido por 10 dá 6,5. E 6,5 dividido por 10 dá 0,65. Então, 650 metros dá 0,65 quilômetros. E podemos ver que é verdade isso, porque 650 metros não dá nem 1 quilômetro inteiro. 1 quilômetro inteiro são 1000 metros. 650 vai dar 0,65. Certinho? Tudo bem. Parece um pouco complicado, mas calma, ainda tem mais coisa para a gente ver. Nós também vamos estudar os perímetros. O que é o perímetro? Bom, eu ia perguntar o que é perímetro, mas eu já mostrei aqui para vocês. Mas perímetro, gente, é a soma da medida dos lados de um polígono. De qualquer polígono. Você pega um polígono lá, um polígono, tem que ser polígono, tá? Você pega a medida de um polígono e vê que ele tem vários lados. Cada lado tem um valor diferente. Se você quer saber o perímetro, é você somar todos. E aí indicamos a medida do perímetro por 2π. Tá? Esse símbolo aqui agora, ó, daqui para frente, vai ser o nome que a gente vai chamar o perímetro. Não se esqueça disso. 2π é o nome do perímetro. Antes a gente colocava só um pzinho, mas não é mais só um pzinho. Agora vai ser 2π. Futuramente vocês vão ver o porquê. Olha aqui. Chamamos de perímetro o comprimento com contorno de uma região plana. E aí a gente tem um retângulo aqui, com a medida de 50 centímetros, certo? E o comprimento de 66 centímetros. Como que seria o perímetro dele? Somando isso tudo. 66 mais 66 mais 50 mais 50. Somando isso tudo dá 232 centímetros. Só que se eu quiser passar para metros, vai ser 2,32 metros. Gente, como é que eu vou fazer para passar para metro? Volta lá, ó. Você tem 232 centímetros. Você quer passar para metro, você vai dividir por 10 duas vezes. Tio, Sim. eu não tô conseguindo te ouvir, então vou sair e vou voltar rapidão, tá? Caso que eu não tô te ouvindo. Tá bom. E é isso, que eu não tô te ouvindo e tô saindo. Pessoal, aí... Onde eu estava? Aí, então, se eu quero passar de centímetro para metro, eu devo dividir por 10 duas vezes. Né? Então, eu vou dividir por 10 e 232, vai dar 23,2. E dividindo por 10 de novo, é só andar com a vírgula, tá, gente? Dividindo por 10 de novo, vai ficar 2,32. Sempre que você for dividir por 10, você vai pegar a vírgula que está na última casa, que se ela não aparece é porque ela está na última casa. E anda para a esquerda a quantidade de zeros que você precisar. Como você precisa dividir por 10 duas vezes, você vai andar duas casas para a esquerda. Então, 232 vai virar 2,32. Beleza. Olha os exemplos. Tem um triângulo, 4,2, 4,5 e 4,5. Isso aqui, ó, é o perímetro dele. Se eu quero saber qual é o valor dessa medida, então eu tenho que 2π, que é o perímetro, é igual a 4,2 mais 4,5 mais 4,5. Então, 2π, que é o perímetro, é igual a 13,2 centímetros. A mesma coisa aqui nesse pentágono. As medidas dele, cada um tem um tamanho diferente. O que é o perímetro? É 2π. Então, você vai pôr 2π é igual ao quê? Ao valor das medidas, onde você vai somar, fazer essas continhas, e 2π vai ser 17,3. Ou seja, o perímetro desse pentágono é 17,3 centímetros. Também vamos falar das unidades de medida diária.
Como assim área? Bom, área é o espaço da superfície, de uma superfície plana, né? É o espaço de uma superfície plana. Então, se a área é um espaço da superfície plana, essa medida da área nós vamos medir usando um metro quadrado. Também pode ser o centímetro quadrado, ou quilômetro quadrado, ou todas essas unidades de comprimento que nós vimos ao quadrado. Existe o metro ao quadrado, o decímetro ao quadrado, o centímetro ao quadrado, o milímetro ao quadrado, o decâmetro ao quadrado, o hectômetro ao quadrado e o quilômetro quadrado, tá bom? Então, quando a gente está falando das áreas, vamos lá para as áreas. E aí eu tenho um quadrado, um espaço quadrado, onde ele vale uma unidade de medida de qualquer unidade que for, pode ser metro, pode ser quilômetro, se ele tiver o comprimento e as larguras iguais, ele vai ser aquela unidade de medida ao quadrado. Nesse caso aqui, ó, quando foi padronizar todas as medidas lá, todas as unidades no mundo inteiro, eles chamaram a unidade padrão da área o metro quadrado. O que é o metro quadrado? O metro quadrado ele é equivalente a uma área de uma região quadrada que tem um lado igual a 1 metro. Então, se eu pegar uma região quadrada que tem um lado, o comprimento e a largura 1 metro, esse tamanho mede 1 metro quadrado. Se fosse 1 centímetro e 1 centímetro, valeria 1 centímetro quadrado. Se fosse 1 hectômetro por 1 hectômetro, seria 1 hectômetro quadrado. Certo? Então, olha, sabemos que 1 metro equivale a 10 decímetros, porque o decímetro é dividir 1 metro por 10. Logo, um quadrado de 1 metro pode ser dividido em 100 quadrados de lado de 1 decímetro. Ou seja, se aqui nesse comprimento tem 1 metro, ó, olha aqui, dá para ver, ó, o comprimento tem 1 metro. Se eu dividir ele em 10 partes iguais, cada parte vale 1 decímetro. E como essa largura e esse comprimento vai valer 1 decímetro, cada quadradinho desse tem 1 decímetro quadrado, igual podemos ver aqui, ó. 1 decímetro quadrado, porque ele vale 1 decímetro de comprimento e 1 decímetro de largura. Juntando esses 100 decímetros quadrados aqui, eu vou ter 1 metro quadrado. Assim, a gente vai entender os múltiplos e submúltiplos do metro quadrado. Olha lá, 1 metro quadrado, certo? É o mesmo que 1 metro quadrado. 1 decímetro quadrado é o mesmo que 0,01 metro quadrado. 1 centímetro quadrado é o mesmo que 0,0001 metro quadrado. 1 milímetro quadrado, 1 milímetro bem pequenininho, é o mesmo que 0,00001 metro quadrado. 1 decâmetro quadrado é o mesmo que 100 metros quadrados. Pensa, ó, 1 quilômetro quadrado é o mesmo que 1 milhão de metros quadrados. Mas como que a gente faz para transformar essas medidas para eu saber quanto que vai ser? Ó, para cada metro vai para uma unidade inferior, ele multiplica por 10. Já no metro quadrado, a gente vai multiplicar por 100. Então, por exemplo, se eu quero passar do metro quadrado por decímetro ao quadrado, multiplico por 100. Se eu quero passar do metro quadrado para o centímetro quadrado, eu vou multiplicar por 100 duas vezes. Se eu quero passar do metro quadrado para o quilômetro ao quadrado, eu vou dividir por 100 três vezes. Então esse número vai se tornar muito pequeno. 1 metro quadrado não está nem perto de 1 quilômetro quadrado. Né? Nunca vai estar, porque você vai dividir por 100 três vezes. Pensa, dividir por 100 três vezes é a mesma coisa de dividir por 1 milhão. Porque você vai juntar 6 zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai dividir por 1 milhão. Então pensa, 1 metro quadrado é o mesmo
que 0,0000001 quilômetro quadrado. É um número muito pequeno. Por isso que a gente tem essas transformações de unidades. Tá? Então, essa tabelinha, gente, de transformação, ela serve para converter os valores. E aí, ela vai te ajudar muito. Ela vai te ajudar muito mesmo. Tipo assim, ó. Se eu quero transformar 12 metros quadrados em centímetros quadrados, olha aqui. Se eu quero ir de metro quadrado para centímetro quadrado, é só eu multiplicar por 100 duas vezes. Então, ó, devemos multiplicar 12 por 100 duas vezes. Ou seja, 100 vezes 100 é 10 mil. Então, se eu multiplicar 12 por 10 mil, vai dar 120 mil. Então, 12 metros quadrados. Aqui está errado, ó, é metro quadrado. 12 metros quadrados é o mesmo que 120 mil centímetros quadrados. A notação do livro está errada, aqui era metro. Tá? Agora, transformar 25,3 metros quadrados em quilômetros quadrados. Olha aqui. Do metro quadrado para o quilômetro, você vai dividir por 100 três vezes. Então, ó, devemos dividir 25,3 por 100 três vezes. Ah, professor, mas dividir por 100 é fácil, é só andar duas casas para a esquerda. Mas você vai fazer isso três vezes. Então, ó, 23,5 dividido por 100 vai dar esse valor. 0,253. Pegar a vírgula, vai duas casas para a esquerda. Aí, desse valor, se você for dividir por 100 de novo, vai ser mais duas casas para a esquerda. Esse valor, esse resultado, se você dividir ele por 100 de novo, vai ser mais duas casas para a esquerda. Então, 25,3 metros quadrados é o mesmo que 0,0000253 quilômetros quadrados. Um número muito pequenininho. E representa a mesma medida. Tá bom? Então, galera, até aqui a nossa ideia é isso. Tá bom? Então, depois a gente